No dia 21 de março de 2026, completou 25 anos que o Lucas Terra foi queimado vivo por pastores da Igreja Universal. Em 2001, o Lucas Terra tinha 14 anos, e ele era descrito como um garoto extremamente religioso que participava das atividades da igreja, e ele frequentava a Igreja Universal Reino de Deus, que ficava em Salvador, na Bahia, que era onde ele morava. E lá o Lucas conheceu esse pastor chamado Silvio Galiza, que tinha sido transferido para lá por conta de comportamentos inadequados. E à medida que o tempo foi passando, o Silvio queria ficar cada vez mais próximo do Lucas. Ele chegou até mesmo a nomear o Lucas como um auxiliar do pastor. E ele tentava controlar o Lucas a todo custo, afastando pessoas que conviviam ali com ele para fora da vida dele. Inclusive, ele afastou até a própria namorada do Lucas Terra. Ele chegou a convidar o Lucas e outros garotos para dormir na igreja. Inclusive, ele colocou o Lucas para dormir no mesmo quarto que ele. E quando os superiores do pastor descobriu o que ele fez, ele foi expulso por isso. Porém, ele continuou frequentando os cultos como se nada tivesse acontecido. Um detalhe importante é que o Carlos e a Marion Terra, que são os pais do Lucas, não sabiam desse comportamento que o Silvio tinha. Inclusive, essa época a mãe dele estava na Itália e faltava poucos dias para o pai do Lucas e o Lucas irem para a Itália também. Até que no dia 21 de março de 2001, após o culto, o Lucas estava conversando com seus amigos, quando o Silvio chegou no Lucas e disse que aconteceria uma suposta noite de orações, e que iria acontecer ali numa igreja próxima e convidou ele. Como já estava tarde da noite, o Lucas ligou pro pai dele de um orelhão na rua, avisando que ele estava com o Silvio e que ele iria dormir ali na igreja. E que no outro dia, bem cedo, ele iria voltar para casa, mas no outro dia o Lucas não apareceu. Com isso, Carlos foi atrás do Silvio questionar onde que estava o filho dele. Ele falou que não sabia que tinha deixado o Lucas em um ponto de ônibus. E durante as buscas feitas pelo Lucas, um corpo foi encontrado dentro de um caixote carbonizado em um terreno baldio. O corpo então foi encaminhado para o IML e foi confirmado pela perícia que era do Lucas. Eles confirmaram através da mecha do cabelo dele e de algumas partes das roupas que ainda estavam intactas. Além disso, eles encontraram tecidos que eram semelhantes ao tecido da igreja. E de acordo com a polícia, o corpo do Lucas já tinha sido espancado e sofrido uma tentativa de asfixia. Ou seja, o corpo dele ainda foi queimado com ele ainda vivo. E a principal suspeita é que o corpo dele foi carbonizado para tentarem esconder a tentativa de abuso sexual, que não pôde ser confirmado devido ao estado que o corpo dele foi encontrado. Algumas testemunhas da igreja foram depor e depois o Silvio acabou sendo acusado de assassinar o Lucas. Porém, ele só foi condenado em 2004 a 23 anos e 5 meses de prisão. Depois a pena dele foi reduzida para 18 e por fim a 15 anos. Acontece que nesse meio tempo, o Silvio acusou mais 2 pastores de terem cometido crimes parecidos, que era Fernando Aparecido e Joel Miranda. Ele disse que o Lucas teria sido morto após flagrar esses 2 pastores tendo relações sexuais. Em 2006, ambos foram denunciados. Eles entraram com milhares de recursos, recorreram diversas vezes. Enquanto isso, os pais do Lucas lutavam incansavelmente por justiça pelo filho. E em 2008, o Silvio já entrou em regime semiaberto. E em 2012, ele já estava solto. E somente em 2023, o Joel com o Fernando foram condenados à prisão. Eles pegaram 21 anos de prisão. Porém, eles ganharam o direito de recorrer em liberdade. Mas agora, em março de 2026, a justiça manteve a prisão deles. Entretanto, eles ainda não foram presos até os dias de hoje.